Boa tarde a todos, obrigada aqui pela presença, também das autoridades, de toda a imprensa. Nós vamos agora dar início à nossa coletiva de imprensa de anúncio de ampliação da faixa azul. Para isso, nós vamos chamar o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, o ministro de Estado do Transportes, Renan Filho, e demais autoridades. Ministro dos Transportes, Renan Filho. Prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Demais autoridades agora tomando seus lugares. Agora, com a nossa mesa de coletiva já composta, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, vai dar início com algumas palavras a essa coletiva de imprensa de anúncio de ampliação da faixa azul na cidade de São Paulo. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria pedir desculpa um pouquinho, porque acabou atrasando um pouco. Eu estava em Brasília, o ministro também em Brasília, os deputados, mas é importante que estamos aqui para um anúncio importante de uma experiência que a cidade de São Paulo colocou e deu muito certo. Hoje temos 23 quilômetros e a grata satisfação de não ter nenhum óbito. Então, o nosso grande desafio é isso, que nós tenhamos políticas públicas, ações que possam possibilitar a preservação da vida. Eu estou com várias autoridades aqui, queria pedir licença ao ministro. Posso fazer a leitura, ministro, para a gente poder... Então, primeiro, agradecer muito nosso querido ministro do Estado dos Transportes, agradecer a sua vinda aqui na Prefeitura de São Paulo, toda a contribuição, o interesse pelo assunto, o teu entusiasmo pelo assunto, da gente poder, conjuntamente, ter uma ação tão importante na preservação da vida dos motociclistas. Nossos deputados federais aqui, a honra de receber meu presidente do meu partido, deputado federal Baleia Rossi, também deputado federal Cezinha de Madureira, também nosso deputado federal Isnaldo Bulhões, deputado de Alagoas, mas, apesar de ser de Alagoas, é um deputado também de São Paulo que ajuda muito a nossa cidade, junto com o Baleia e o Cezinha. Nossos secretários nacionais aqui, o Adroaldo Catão, de Trânsito, o Leonardo Ribeiro, de Transporte Ferroviário, o Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes, Ricardo Teixeira, vereador. Quando nós implantamos aqui, era o secretário da pasta, portanto, um entusiasta da faixa azul. Nossos secretários municipais, aqui o Celso Gonçalves, de Mobilidade e Trânsito, Marcelo D'Angelo, de Comunicação, o Hugo Koga, secretário adjunto municipal de Mobilidade e Trânsito, Henrique Mizassi, secretário executivo de Relações Institucionais, aqui das empresas e autarquias, o Emilton, presidente da CET, e o João Manuel, presidente da SP Regula, Vitor Sampaio, chefe de gabinete do prefeito, Edson Brasil, Coronel PM Racorte, Coronel PM Edmilson Colonello, comandante de policiamento de trânsito da Polícia Militar, Tenente Coronel PM Cunha, comandante do 1º Batalhão de Polícia de Trânsito. Olha, super importante aqui, ministro Renan. Aqui o Gil, está aqui o Gil, é o presidente do Sindimoto, Sindicato dos Mensageiros, Motociclistas, Ciclistas e Motociclistas Municipal de São Paulo. Obrigado.
agradecer muito o Gilson, que é o presidente, e o Gerson, vice-presidente, porque tudo isso, né, ministro Renan, nós estamos fazendo principalmente olhando por vocês, para a segurança de vocês. Sérgio Oliveira, diretor executivo da Abraciclo, Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares. O Sérgio tem sido sempre um grande incentivador e apoiador, muito obrigado. O Edgar Gringo, presidente da AMA-BR, Associação de Motofretistas de Aplicativos Autônomos do Brasil, também muito importante, obrigado, Edgar. Enfim, todos os nossos colaboradores da CET, amigos da imprensa, senhoras e senhores, eu declaro, então, portanto, aberto aqui, declaro aberto, parece que eu estou na Câmara, portanto... Portanto, agradecendo a presença de cada um dos senhores, das senhoras, a imprensa presente, fundamental o papel da imprensa nesse processo, porque quando a gente traz essa inovação e coloca os dados da experiência já dos 23 quilômetros, demonstrando que não tivemos nenhum óbito, portanto, algo exitoso, ajuda com que a gente, inclusive, leve uma conscientização a todas as pessoas. Portanto, está aqui colocado os presentes e o agradecimento a todos vocês. Muito obrigado. Nós vamos agora passar um vídeo institucional sobre a faixa azul. A gente vai baixar o telão aqui atrás. E se vocês puderem se afastar um pouco, só para acompanhar. E depois nós teremos a apresentação detalhada sobre a ampliação da faixa azul na cidade. Uma cidade cada vez mais segura e transitável para todos. Com esse objetivo, iniciamos a segunda fase do projeto Faixa Azul, a sinalização de segurança para as motocicletas, localizada entre as faixas veiculares. No total, a Prefeitura de São Paulo vai implementar até o final do ano que vem mais de 200 quilômetros de faixa azul em importantes vias da cidade. Muito motoboy sofre acidente justamente por ter que ficar andando no meio dos carros. E com a faixa azul acaba meio que inibe esse risco que a gente tem andando na rua. Já são mais de 1.300.000 motos circulando todos os dias por São Paulo. E a faixa azul funciona justamente para dar maior segurança ao motociclista. O espaço fica destacado na pista, aumenta a visibilidade dos motoristas e evita que os motociclistas façam a famosa costura. Tudo isso reduz o número de acidentes graves. A sinalização da faixa azul ela foi pensada com o objetivo de disciplinar e melhorar a segurança da circulação veicular, minimizando as situações de risco e conflito entre motociclistas e os demais veículos. Após a implantação da faixa azul nas avenidas 23 de Maio e dos Bandeirantes, superamos nossas expectativas e alcançamos importantes resultados. Não registramos nenhuma morte e diminuímos os acidentes com vítimas. Menos acidente, na hora de pegar o trânsito, você não precisa estar no meio dos carros, já tem a sua faixa certinha para ir embora. Esses resultados foram tão positivos que o projeto piloto Faixa Azul da Prefeitura de São Paulo recebeu em Brasília o Prêmio Senatran 2022 da Secretaria Nacional de Trânsito. Mais um reconhecimento para a cidade que está sempre à frente quando o assunto é inovação. E 97% dos nossos motociclistas e 87% dos motoristas ouvidos pela Prefeitura aprovam o Faixa Azul. Sinal de que estamos no caminho certo. Eu acho que tudo que venha para agregar e para aumentar a segurança, eu acho que é importante. Por uma São Paulo cada vez mais segura para todos. Agora, para fazer a apresentação detalhada da ampliação da faixa azul, Celso Gonçalves, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito. Pode começar a passar aí? Pode começar. Isso. Boa tarde a todos presentes, todo o sindicato das motos, a sociedade, a imprensa, todas as autoridades aqui. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos e, com base no vídeo que foi exposto, eu vou fazer a apresentação do projeto Faixa Azul, contando um pouco do histórico,
tá? E dos benefícios e de todo o contexto que está por trás desse projeto. Então, vamos lá. Só direto para o telão. Bom, vamos lá. A apresentação mostra aqui para a gente a Avenida 20, aqui é a 23 de maio, dos dois sentidos, tá? A apresentação está mostrando aqui a implantação, como ela está hoje. Na sequência, a gente tem aqui a Bandeirantes. Na verdade, é o contrário, não é não? Só 23. Então, essas são as faixas que estão atualmente. Vamos lá. Então, a cidade de São Paulo, nós podemos perceber aqui pelos estudos que houve um aumento, uma evolução de mortes por tipo de usuário e também no caso dos motociclistas. Porque a partir do ano de 2020, com a questão da pandemia, houveram muitos motociclistas passaram a trabalhar com entregas. Foi uma modalidade nova e que foi muito impulsionada por conta da pandemia, e muita gente inexperiente que não tinha, muitas vezes, o preparo e o conhecimento para transitar nas ruas de São Paulo. Então, houve um número de mortes, evolução de acidentes, e também uma evolução da frota, né? Como nós podemos observar nesse slide, houve um aumento de 70%, né, no número de motos na cidade de São Paulo. Hoje a frota ultrapassa aí 1.300.000 motos, em comparativo com o carro, que houve um crescimento de 32%. Nós tivemos na Secretaria uma experiência com as faixas exclusivas na Avenida Sumaré e na Rua Vergueiro, entre os anos de 2006 e 2014. Porém, esse conceito ele não isolou totalmente os motociclistas dos demais usuários e acabou gerando interações indesejadas com pedestres e veículos, e ainda criou uma ilusão de segurança entre os motociclistas, expondo todos ali a riscos. Então, em razão do aumento de sinistros, do grande volume de sinistros, essa experiência ela foi considerada insatisfatória e o projeto foi encerrado. Havia uma disputa do espaço urbano em São Paulo. Então, existe uma insegurança ao mudar de faixa, visibilidade limitada do corredor, né, que os motociclistas se utilizavam antes da faixa azul, dessa sinalização de segurança. Então, havia muita mudança de faixa de forma distraída, tensão na relação com os motociclistas e dificuldade na negociação pelo direito de passagem, usavam a sobra de espaço, circulavam em zigue-zague, em risco constante, usavam buzina, tensão na relação com os motoristas dos veículos e dificuldade, né, de um modo geral, na negociação pelo direito de passagem. Então, a proposta do projeto Faixa Azul é realmente colocar a circulação de motocicletas em evidência na via, enfatizando o conceito de compartilhamento seguro, de cuidado com o próximo e de paz no trânsito, e rompendo, assim, a relação de disputa e a falta de empatia no trânsito entre os usuários do sistema viário. Dentro desse conceito, né, a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Mobilidade e Trânsito, a gente verificou a legislação, pedimos autorização do Senatran. Em 14 de fevereiro de 2022 foi concedida a primeira autorização experimental para
a instalação da faixa azul na Avenida 23 de Maio. Posteriormente, em 5 de agosto de 22, o projeto já foi ampliado, e aí foi onde começou a Avenida dos Bandeirantes, em ambos os sentidos. A escolha dessas vias, ela foi, para a etapa experimental, elas foram escolhidas de acordo com o alto número, o fluxo de motos que passavam por aquela região. E também com base em vias que não necessitassem de obras. Porque algumas vias na cidade de São Paulo podem, né, óbvio que os estudos técnicos irão mostrar isso, mas neste início, que estamos na fase experimental, a prioridade são vias que não dependam de obras, além da pintura, né, da faixa azul. Então, nós temos aqui a 23 de maio, que nós tivemos aí, nos últimos, até 2020, aí, 4 mortes, em 2021, 10 mortes na Avenida dos Bandeirantes, e um alto número de pessoas feridas em acidentes com motocicletas, em ambas as vias. Para fazer o teste de todo esse sistema do caráter experimental, foram chamados aqui os representantes dos motofretistas, o Sindimotos, a AMA BR, todos os representantes puderam testar. Tivemos inúmeras palestras, inúmeros estudos técnicos para que pudéssemos dar andamento nesse projeto. Vamos lá. Falando um pouquinho também do conceito do projeto, esse ponto aqui é muito importante, né? Porque é a redistribuição do espaço viário. O motociclista ele já se utilizava do corredor, né, entre os veículos. Então, nesse novo conceito, além da sinalização, é importante também que a CET, juntamente com a Secretaria, a gente possa redistribuir o sistema viário de modo que os motociclistas eles fiquem seguros e, ao mesmo tempo, a gente possa mantê-los distante dos veículos maiores, como é o caso dos ônibus. Então, neste slide, né, a gente demonstra que, quando a faixa destinada à circulação dos ônibus encontrar-se do lado direito, o motociclista ficará do lado esquerdo. Quando a faixa de ônibus estiver do lado esquerdo, a faixa azul ela ficará entre os veículos. Então, essa é uma forma de que a gente possa tentar preservar ainda mais a vida do ciclista e do motociclista, mantendo ele um pouco bem distante dos veículos pesados e grandes. Bom, além de tudo isso, né, da conversa com os motociclistas, com o sindicato, com toda essa sistemática de implantação, também a CET fez uma ampla divulgação nas vias onde estão instaladas as faixas azuis, deixando os motoristas muito cientes daquele espaço que agora ficou muito bem definido para que os motociclistas possam transitar. Então, isso gera uma segurança muito maior no sistema viário, porque, como bem dito, não há mais disputa de espaço. Existe uma harmonia e já não temos tantas buzinas, então a gente podemos observar vários benefícios que nos trouxe a faixa azul. As vias implantadas atualmente, 23 de maio e Avenida Bandeirantes. Aqui as vias que nós iremos implantar, né? Então, o eixo norte-sul, complemento, Avenida Nações Unidas, Avenida Sumaré, Avenida Paulo VI, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Zaquinarche, Luiz Dumont Vilares, Miguel Yunes, Avenida do Estado, Avenida Jaco Pêssego, Nova Trabalhadores e Vice-Presidente José de Alencar da Silva. Então, essas são as vias que serão implantadas a partir da autorização do Ministério dos Transportes,
para que a gente possa dar continuidade na extensão do projeto da faixa azul. Além das vias que eu citei, nós hoje aqui aproveitaremos a presença do ministro, das autoridades aqui presentes, entregaremos, né, um pedido para expansão de mais 120 quilômetros de faixa azul na cidade de São Paulo, que seriam, aí nós vamos contemplar o tópico onde está escrito vias em estudo. Então, dali em diante, a gente entrega hoje esse pedido para o ministro e aguardaremos aí a autorização deles, né, depois de todos os estudos técnicos, para que a gente possa ampliar ainda mais e cumprir a meta do plano de metas, que são 200 quilômetros até o próximo ano. Bom, essa era a apresentação. Agradeço a atenção. Secretário Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes, senhor Adroaldo de Lima Catão, também algumas considerações. Está ouvindo? Opa, agora vai. Boa tarde a todos os presentes. Eu queria pedir licença à mesa para, em nome do ministro Renan Filho e do prefeito Ricardo Nunes, homenagear as autoridades presentes. Falar um pouco, muito rapidamente, do papel da Senatran dentro do Ministério dos Transportes na avaliação de soluções como a que aqui foi apresentada, a faixa azul. A faixa azul é uma inovação na sinalização e, como tal, cabe à Secretaria analisar todos os requisitos de segurança para conceder uma autorização chamada experimental. Acho que o nome diz tudo, né? É testar a inovação com todos os cuidados e garantias e análise de dados para verificar a sua efetividade. A Secretaria, dentro do Ministério dos Transportes, ela tem um papel fundamental, como todo mundo sabe, na redução das mortes no trânsito brasileiro, que, infelizmente, está colocado no âmbito mundial em terceiro lugar, como um dos países que mais matam no trânsito no mundo. Então, é muito importante, e é diretriz estabelecida pelo ministro Renan Filho, que a Senatran trabalhe em duas frentes. A primeira, transparência dos dados. É mostrar por todo o Brasil onde estão acontecendo essas mortes e por que elas acontecem. E a gente já consegue verificar que 80% das mortes no trânsito brasileiro acontecem nas cidades e não nas estradas federais. As estradas federais, claro, são um papel fundamental do Ministério dos Transportes, que faz seu dever de casa ao recuperar os investimentos e recuperar também a qualidade das estradas federais. Isso, claro, tem impacto imediato na segurança viária. Do ponto de vista da Senatran, nosso papel é mostrar os números das cidades e incentivá-las também a adotar soluções inovadoras como a que nós estamos vendo aqui. Nós demoramos aí cerca de 3 meses para analisar os projetos, porque, claro, os projetos têm alguma complexidade. Milton aqui estava me dizendo, diretor da CET, que participou das discussões na Câmara Temática, mas aí eu quero também, de certa forma, tranquilizar, prefeito, porque, já que São Paulo tomou essa iniciativa, outras cidades também estão tomando essa iniciativa, e isso criou já na Câmara Temática uma espécie de jurisprudência, vamos chamar assim, né? A adoção de alguns critérios mais ou menos padronizados, o que vai agilizar também a análise dos novos projetos, e é compromisso nosso lá na Senatran, por orientação do ministro Renan Filho, que demos prioridade à análise de processos e projetos como esses, que são, ao mesmo tempo, inovadores e que apontam para o caminho que é fundamental para o Brasil, que é reduzir morte no trânsito e proteger os usuários mais vulneráveis da via, que, no caso, são os motociclistas, ciclistas e pedestres, como todos nós sabemos. Então, parabéns à cidade de São Paulo, parabéns a todos que tomaram essa iniciativa e contem conosco. Muito obrigado. Nós temos, nesse momento, a assinatura de alguns documentos. A Companhia de Engenharia de Tráfego, CET,
entidade executiva de trânsito municipal da cidade de São Paulo, dando continuidade ao projeto Faixa Azul, vem solicitar autorização para ampliação do uso em caráter experimental da sinalização voltada à circulação de motocicletas. Assinam o documento o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Celso Gonçalves, e finalizando, o presidente, o diretor-presidente da CET, Emilton Inoue. Agora, na sequência, assina o ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho. Autorizo, pelo período de 1 ano, a Companhia de Engenharia de Tráfego, órgão executivo de trânsito do município de São Paulo, a utilizar em caráter experimental a sinalização voltada à circulação de motocicletas, denominada Projeto Faixa Azul. Muito obrigada. Nesse momento, o ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, também com a palavra. Fica mais... tá bom. Eu queria saudar o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, a quem parabenizo pela iniciativa. Ricardo, o trânsito é sempre um segmento em que há uma experiência acumulada antiga e é muito difícil inovar de maneira segura e que agiliza a vida das pessoas, porque parece um paradoxo. Agilizar a vida do sujeito que precisa fazer uma entrega, chegar mais rápido em casa e, ao mesmo tempo, garantir mais segurança é o grande desafio do trânsito moderno de hoje e do transporte de maneira geral. Então, eu queria parabenizar o prefeito Ricardo por ter desenvolvido uma ideia que permite a gente conseguir as duas coisas: mais agilidade, ao mesmo tempo, mais segurança, reduzindo mortes numa cidade tão importante para o nosso país e que vai certamente, em dando tudo certo, como vem dando nesses primeiros trechos, prefeito, virar uma referência para todas as grandes cidades brasileiras. Queria saudar o deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara dos Deputados, o nosso presidente do partido, o deputado Baleia Rossi, do MDB, abraçar aqui também muito carinhosamente o deputado Cezinha de Madureira, um grande amigo, parabenizar aqui pela apresentação o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito São Paulo, Celso Gonçalves, e o diretor da Companhia de Engenharia de Tráfego, Emilton Inoue, parabenizando pela gestão técnica do programa, que é uma satisfação estar aqui com os senhores. E em nome do secretário Adroaldo Catão, abraçar todos os servidores do Ministério dos Transportes que estão a acompanhar essa cerimônia e registrar a presença do vereador Ricardo Teixeira. Para dizer, prefeito, muito rapidamente, que eu fiquei bastante entusiasmado quando a gente estudou a ampliação desse programa. Eu acredito que, dos últimos tempos em São Paulo, é uma das principais novidades no que concerne ao uso de motocicletas na cidade. Programas como esse, que tem a aprovação do motorista de carro, do motociclista, garantindo mais segurança e mais agilidade, afastando o motociclista dos veículos pesados, dando racionalidade, mostrando para ele por onde ele anda mais rápido, com um planejamento na cidade praticamente como um todo, mais de 200 quilômetros de faixa em breve, certamente será um dos grandes programas de gestão de trânsito em todo o Brasil. Por isso eu fiz questão de, quando convidado pelo prefeito, de estar aqui para dar esse depoimento.
inovar é sempre muito difícil, sobretudo numa tarefa tão dura para uma cidade gigantesca como é a cidade de São Paulo, que é garantir trânsito adequado, humano e ágil para as pessoas, tanto no transporte público, que é um grande desafio, quanto no transporte individual ou privado. E esse aqui no transporte de motocicletas para os usuários do dia a dia, mas sobretudo para os trabalhadores que fazem uma cidade como São Paulo andar mais rápido com a entrega de alimentação, com a entrega de documentos, com a chegada no seu local de trabalho, o retorno para a sua casa. Eu fico imaginando, prefeito, o que passa na cabeça de um motociclista que vem por uma rua, estava vendo aqui a apresentação e pensando nisso, vem por uma rua sem ordenamento, e aí dali a pouco ele entra numa rua que tem uma faixa exclusiva para moto, ele sente que ali ele vai mais seguro, vai com mais tranquilidade, vai com respeito do carro. Então é como se o sujeito respirasse fundo e ficasse aliviado por ter encontrado uma solução adequada para ele. E eu presumo, prefeito Ricardo Nunes, que essa mesma sensação que o motociclista tem ao entrar na faixa, terá todo cidadão paulistano ao perceber que a organização do trânsito, o trabalho da CET, da Secretaria de Mobilidade da Prefeitura de São Paulo, está levando mais segurança e mais humanismo no trânsito para a sua população. Meus parabéns, conte com a gente e vamos adiante, tá bom? Obrigada pelas palavras do ministro. Prefeito, mais alguma consideração, alguma complementação ou abrimos para as perguntas? Ok. Eu peço aos jornalistas que, por favor, se identifiquem com o nome completo e veículo. Fernando. Olá, boa tarde a todos. Fernando Oda, da TV Gazeta. Prefeito, eu gostaria de entender melhor como que vai ser o cronograma de obras, né, para a implementação dessas faixas. Alguma avenida vai ter prioridade primeiro? E eu também queria saber se vai ter algum tipo de monitoramento da Senatran em relação ao andamento das obras, como que vai funcionar? Pela pergunta, tá? Nós temos um cronograma de obras já para iniciar a implantação de imediato, né? Eu acho que o prefeito, a gente tem uma intenção de inaugurar um trecho ainda esta semana, depende só das condições climáticas aí da cidade, tá? Mas a nossa ideia é a confirmação aí do tempo e poder apresentar já um trecho executado em operação novo desse pacote aprovado pelo Senatran da hoje. Tá? Fernando, aí você tinha outra pergunta? Desculpa. Esse trecho essa semana vai ser em qual avenida? A intenção nossa é na Prestes Maia, Tiradentes, um trecho de quase 2 quilômetros. Tá? Na realidade, a gente ficou nessa pendência do tempo, né? Ele mudou repentinamente, tá? Então a gente está só nesse aguardo e estamos com tudo preparado para isso. A minha segunda pergunta era sobre o monitoramento da Senatran. Com relação ao monitoramento da Senatran, o secretário pode detalhar, mas certamente a Senatran vai acompanhar todos os dados, inclusive monitoramento de velocidade, pelas câmeras de OCR, e utilizar todos os equipamentos que a CET possui para monitorar o trânsito de maneira geral de São Paulo, para a gente observar o desempenho da faixa azul no que concerne a segurança, a facilidade para o usuário de motocicleta. Então, todos esses dados é que vão robustecer as condições para ampliar o programa e para aferir a sua vantajosidade para a população. Ok, algum complemento? Nós vamos, então, só para posicionar melhor, os jornalistas todos estão aqui ao lado direito da plateia, na segunda e terceira fileiras. Tá ok? Agora, Guedes, por favor. Acho que desligou. Vê se está desligado embaixo. Oi. Alô.
Boa tarde, Felipe Guedes, da TV Globo. Prefeito, eu queria saber se há alguma garantia de que esses corredores aprovados, essas faixas aprovadas, vão ser implantadas dentro do prazo, se há uma verificação da Prefeitura nesse sentido. E para o senhor Emilton, saber se ele já se desligou da empresa da qual ele era sócio e também o que ele pretende agora como presidente em relação àqueles contratos vencidos na CT de uniforme, peças e também o de guincho, que está vencido desde 2021. Felipe está animado hoje. Não, com relação aos prazos, a gente vai cumprir, evidentemente. São agora 71 quilômetros autorizados pelo ministro. Nós protocolamos aqui os outros pedidos que vai, evidentemente, sofrer análise do Ministério do Estado dos Transportes e dos órgãos que é a Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério dos Transportes. Como o Emilton falou, a gente já vai estar iniciando aqui na Prestes Maia a colocação, a implantação da faixa azul, mas eu queria fazer um complemento, aproveitando, Felipe Guedes, com relação a esses 71 quilômetros. Só para a gente ter uma ideia da importância que é esse projeto, nós vamos ter 8 vias que terão 64 quilômetros de faixa azul. Nesses últimos 4 anos, esses 64 quilômetros registraram 42 óbitos de motociclistas. O quanto que é importante que o projeto continue dando certo, dando resultado. Esses trechos que a gente já tem hoje em funcionamento, os 23 quilômetros na 23 e na Bandeirantes, são trechos que também registravam, infelizmente, muitos óbitos. Então, todo esse trabalho, toda essa experiência, toda essa ação conjunta da Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria de Mobilidade, da CET, junto com o Ministério dos Transportes, na busca de que a gente tenha óbito zero, ou, no mínimo, a gente reduza o número de óbitos e possa trazer mais segurança. Então, com relação aos prazos, vai ser seguido. A minha equipe sabe do comprometimento que a gente tem com esse tema, e eu te dou a resposta até para dizer da importância que a gente vai poder estar evitando muitas mortes. Portanto, agora o tempo é fundamental. Quanto antes nós implantarmos, antes a gente vai estar, pela experiência obtida até agora, protegendo e evitando acidentes mais graves e óbitos. Com relação ao Emilton, aí... Complementar. Felipe, complementando aí a resposta, né? A primeira é sobre a empresa que era sócio. Eu já fiz o desligamento formal, já estamos só na etapa burocrática, já está tudo bem encaminhado para isso, tá? A parte burocrática é um entrave. As licitações que você perguntou, elas estão em andamento por nossa parte, tá? Tem um pequeno questionamento por parte ainda do Tribunal de Contas quanto ao guinchamento, e nós estamos prosseguindo aí, vamos fazer a licitação dentro dos trâmites legais da obrigatoriedade de lei, tá? Mas estão todos andando, é um processo contínuo para nós, tá bom? Bruno, também nome, veículo, por favor. Fernanda, mas mesmo sem o Felipe perguntar, eu queria fazer uma pergunta para o Emilton. Você tem quantos anos de CT? Prefeito, eu tenho 37 anos, eu comecei como estagiário na Companhia de Engenharia de Tráfego, passei por todos os cargos da engenharia, tá? Estava como diretor de operações, tá? Recentemente, fui convidado pelo prefeito Ricardo Nunes, agradeço muito o prefeito, tá? Por essa oportunidade de apresentar o meu trabalho, tá? Uma coisa que eu gostaria de acrescentar também, eu sou o representante oficial da CT na Câmara Temática de Engenharia do Senatran, participei de todo o processo das etapas de liberação das vias implantadas com a faixa azul, tá? Tanto da 23 de maio quanto da Avenida dos Bandeirantes, tá? Foi uma etapa, discussões calorosas, técnicas, tá? Que apresentaram aí todo esse trabalho nosso, desenvolvido em conjunto com o Senatran. Também quero agradecer aqui o ministro, o Adroaldo, aqui, o secretário nacional de Trânsito, que tem participado efetivamente desse desenvolvimento todo, e todo o acompanhamento técnico, tá? Nós, dentro de todo esse processo, cada 3 meses, nós vamos enviar um relatório para o Senatran, para ser analisado periodicamente pela equipe técnica do Senatran, a Câmara Temática de Engenharia, para toda essa aprovação e ter condições
para a gente poder ampliar todo o projeto dentro da cidade e também no país. Nosso objetivo é a redução de mortes, é a previsão que a gente tem. Tá? Enfatizando, a 23 de maio é uma via que está implantada há 1 ano e 8 meses e nós não temos nenhum acidente fatal envolvendo motociclistas. Tá? No período anterior, que temos aferido, em 3 anos tivemos 4 mortes, tá? Na 23 de maio, e a Avenida dos Bandeirantes, no período que a gente tem aferido, nos 3 anos anteriores, eram 10 motociclistas fatalizados na via. E nós vamos completar 1 ano da Avenida dos Bandeirantes sem nenhum fatal. Tá? Aproveitando aqui também, quero agradecer o Gil, presidente do Sindimotos, tá? Participação dele fundamental no processo, tá? E o Edgar, o gringo aqui, famoso gringo também da Associação dos Motociclistas de Aplicativos, que também tem nos ajudado muito nessa etapa, tá bom? Obrigado. Ok, obrigada. Bruno, depois eu vou pedir para, na sequência, já passar o microfone para a Mônica à sua direita, tá bom? Que ela vai ser logo depois de você. Por favor. Tá, já. Boa tarde a todos. Bruno Ribeiro, do Portal Metrópolis. Para o ministro, outra vez para o secretário Catão, se mantiver esse resultado positivo aqui em São Paulo, eu queria saber qual que é o caminho para que isso se torne, de fato, uma regulamentação nacional, alguma coisa que as outras cidades possam fazer sem precisar dessas autorizações especiais. E, prefeito, eu vou aproveitar, já que o senhor esteve em Brasília hoje, eu queria perguntar, o senhor teve mais uma rodada de negociações ali sobre eventuais mudanças na reforma tributária. Eu queria saber quais são as impressões do senhor aí diante dessas demandas. Que ele vai lá, É isso. Eu vou colocar aqui, a respeito do sucesso, do êxito do programa, como ele pode ser replicado. Como é uma inovação, a Senatran, depois de uma discussão técnica ampla, busca criar parâmetros para aferir o bom resultado do programa. A gente já tem um bom conjunto de dados acerca do bom desempenho da faixa azul aqui em São Paulo, a despeito que o programa ainda é pequeno. Ele está funcionando hoje com aproximadamente 10% do que ele passará a funcionar nos próximos 24 meses. Então, esse período de 24 meses não, de 6 meses desse ano até o final do ano que vem, será um período em que nós faremos um estudo acerca da experiência com mais duradouro e com mais capilaridade. Isso certamente vai dar condições à Senatran de defender providências como essa para grandes cidades ou para todas as cidades. Então, esse é um desafio, mas o que a gente pode atestar desde já são 2 coisas. Mesmo inicialmente, os resultados são muito bons e o programa ele é inovador e ele é um programa que me parece que, além de trazer bons resultados no que concerne a segurança, como disse aqui na minha fala, ele ajudará na atividade profissional dos motociclistas. Porque política de trânsito que você atrasa o motociclista para garantir segurança, ela cria um tipo de problema. E a outra política que você agiliza a vida do motociclista, entretanto você o coloca em risco, ela cria outro nível de problema. Então, esse programa ele é criativo por permitir solução para essas 2 frentes que parecem paradoxais, mas caminham juntas aqui nesse programa. Então, é por isso que lá na Senatran a gente vê a ideia como muito promissora e esperamos que dê tudo certo aqui em São Paulo para replicá-la em outros lugares do país. Bruno, sobre a questão da minha ida até Brasília hoje, foi eu e vários prefeitos na audiência pública que o Senado promoveu para os prefeitos. Ela já havia feito com os governadores, hoje foi o dia dos prefeitos, participou, presidindo a audiência pública, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o relator, o senador Eduardo Braga. A Frente Nacional de Prefeitos tem várias questões, mas a gente elegeu 5 como prioritárias, foi o que a gente mais debateu lá, buscando dar uma contribuição no texto final que o Senado deve elaborar. Eu estou aqui do lado do autor da PEC 45, do Baleia, que é importante que a gente sempre colocou isso, aproveitar aqui e enfatizar. Eu estou aqui do lado do meu líder do MDB, o Isnaldo Bulhões, do meu presidente do MDB, o Baleia Rossi, que é autor da PEC 45, ministro Renan Filho, que é do meu partido.
Só o Cezinha aqui, que está quase no MDB, mas também é nosso amigo. Mas eu estou falando isso porque a nossa ideia sempre foi de dar contribuição e de dizer que nós somos, todos nós favoráveis à reforma tributária. Agora, tem 5 pontos importantes que a gente tem destacado, eu acho que tem a concordância de todos, que os municípios não podem perder receita, né? Coloquei lá, por exemplo, a questão da área do transporte coletivo, com exceção do ano passado, que o governo federal ajudou numa parte da gratuidade de idoso acima de 65 anos, uma parte, né? Nunca houve nenhuma participação, contribuição do governo federal, dos governos estaduais, no custo do transporte coletivo. Só em São Paulo, no ano passado, foram 5 bilhões de reais para que a gente pudesse manter a tarifa em 4,40. Com relação à saúde, eu citei lá, por exemplo, para o senador Eduardo Braga, que na cidade de São Paulo, 83,4% do custo da saúde, que são 16 bilhões de reais, é proveniente dos cofres da Prefeitura de São Paulo, só vem 14% do repasse do governo federal. Já houve época do governo federal repassar 70% e os municípios ficarem com 30%. Por que eu estou falando isso? No decorrer do tempo, os municípios foram assumindo mais compromissos, até na área da segurança. Na área da segurança, antigamente, só os estados tinham essa responsabilidade, ainda é responsabilidade constitucional, mas os municípios, tendo em vista o atendimento aos seus munícipes, estão investindo em segurança. Só aqui em São Paulo, nós tínhamos 5.850 GCMs, como vocês sabem, já entrou 1.000 do concurso, 500 estão na academia, então a gente vai ter aqui um efetivo bastante grande de guardas civis metropolitanos, né? Evidentemente, a prefeitura, recursos municipais, também na área de segurança. E não é diferente em outras áreas, né? São as prefeituras que cuidam das questões de pavimentação, de recapeamento, de coleta de lixo, de manter a cidade limpa, enfim, tudo aquilo que é necessário para poder prover a qualidade de vida das pessoas em cada cidade. Então, a ideia é essa. E uma das emendas que a gente está propondo lá para o Senado é de que não caia essa arrecadação, de que no bolo da divisão do IBS, do Estado e município, que tenha um peso com relação à população. A Câmara dos Deputados houve um avanço, né, inclusive com a ajuda dos nossos deputados, no trabalho dos prefeitos, no diálogo, de que o peso para a parte que cabe aos municípios do IBS, que vai unir o ICMS e o ISS, fosse de 85% o peso da população. E tem uma emenda de uma senadora, não vou dizer o nome aqui, porque não é nada para fulanizar, mas só preocupado com a tese, de que ela defende que caia para 60% o peso populacional. E a gente foi falar o seguinte, olha, se você tem uma população maior, você tem que ter mais recursos, população menor, menos recursos, é óbvio, é muito claro isso. Outra questão é que a gente pudesse ter uma garantia no período de transição de que a média dos últimos 5 anos de arrecadação, se houver uma queda de arrecadação dos municípios, que seja compensado pelo governo federal, porque todos alegam, meu querido presidente, deputado Baleia Rossi alega, os ministros alegam de que não haverá queda, mas hoje, por exemplo, todos os municípios estão vivendo um momento de queda na sua arrecadação, né? Então, é isso aí. Gado escaldado tem medo de água fria. Então, a gente está ponderando para que pudesse ter essa compreensão de uma compensação em caso de perda, né? Que acho que é importante. Outras questões por exemplo, precatórios, que a gente possa aproveitar, não está na reforma tributária, mas estamos tentando fazer um convencimento dos deputados federais e senadores de que a questão dos precatórios é um tema muito importante e nós estamos defendendo que tenha um teto de 2% da receita corrente líquida para pagamento de precatórios, portanto, estendendo até o prazo de 2029. Só para a gente ter uma ideia, no último ano, ministro Renan, eu paguei 3 bilhões de precatório, entraram 7 bi. Né? São decisões judiciais que não temos gestão sobre ele. O que não se pode lógico, decisão judicial tem que cumprir, não estou questionando isso, só estou dizendo, se entra uma demanda ao município de um valor tão alto, para poder pagar um precatório, eu vou ter que tirar da saúde, da educação, do transporte, né? E não é razoável que a gente possa ter perda aí dessa capacidade de investimento nessas áreas fundamentais. Então, a ideia é que tenha um teto de 2% da receita corrente líquida para a gente poder
quitar os precatórios e ultrapassar o prazo de 2029, ou, numa segunda hipótese, se for possível, pelo menos que a gente tenha algum financiamento para que possa complementar o que excedeu os 2% do comprometimento da receita corrente líquida. Falei 4, tem mais um ponto? Não, são esses pontos principais que a gente foi defender, mas foi muito bom o diálogo, a gente sempre foi muito bem recebido na Câmara dos Deputados, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos deputados federais, pelos senadores. É um processo muito importante que é o nosso país, é a democracia. Cada um vai fazer a sua defesa, cada um vai fazer a sua colocação. Eu mesmo briguei positivamente muito com o meu presidente Baleia Rossi, porque eu entendia que o ISS não deveria fazer parte do conjunto, ele pensava diferente, e a gente agora está buscando um caminho para que seja ponderado, porque o Baleia também defende que os municípios não percam a arrecadação. Então, acho que a gente foi dar uma contribuição e para a gente poder chegar num consenso com dados concretos que nós apresentamos lá. Desculpa que eu me estendi muito, é que o tema realmente é complexo. Uma outra questão aqui no Conselho Federativo, que a gente, hoje, existe uma paridade, não com tanta paridade, que são 27 representantes dos estados, 27 dos municípios. A gente defende que os 27 dos municípios, hoje está 13 e 14, 13 prefeitos pela população e 14 por voto. Nós estamos defendendo uma ideia de que a gente tem uma representatividade pela população dos municípios. A gente há de considerar, não é porque eu sou prefeito da cidade de São Paulo, mas só pela lógica, não pode um município de 1 milhão de habitantes ter o mesmo peso de voto de um município que tenha 5 mil habitantes. Né? E a gente tem municípios até com 1.000 habitantes, que é muito melhor do que a condomínios que a gente tem aqui em São Paulo. Então, tudo que a gente colocou, tudo tem uma justificativa, tudo é razoável, não existe nenhum tipo de pleito. Nós não queremos arrecadar mais, nós queremos dar a nossa contribuição para a reforma tributária, que é importante. A gente só não quer perder a arrecadação, porque perder a arrecadação vai refletir lá na ponta, na perda de atendimento de serviços para a comunidade. Tenho certeza que os deputados federais receberam bem nossas propostas, como foi essa que foi incluído na redação final, votado de 85% de peso, 85% de peso dentro do critério de população para a divisão do IBS, e as ponderações colocadas hoje aos senadores também tenho certeza que foram bem acolhidas, porque eu queria enfatizar aqui, não é querer, como diz popularmente, ministro Renan, puxar a sardinha para o lado de ninguém, não. É só buscar dar uma contribuição para que a gente tenha a melhor reforma tributária possível, que eu tenho certeza que vai ser importante para o nosso país. Mônica. Olá, boa tarde a todos. Mônica Simões, TV Record. Prefeito, qual foi o ponto principal aí para ampliação da faixa azul para outras vias da cidade? Olha, o ponto principal foi eu vou contar uma coisa muito rápida para você, muito rapidinho. Ministro Renan Filho, olha como é que é as coisas. Um dia, o secretário era o Ricardo Teixeira, que hoje voltou para a Câmara vereador, ele me pede uma audiência junto com o presidente da CET, os técnicos da CET, e fala, olha, a gente queria colocar a faixa azul na cidade. Eu falei, vocês podem parar com essa conversa, que eu não vou fazer, porque já houve uma experiência lá atrás e teve muitos óbitos, teve que abandonar o projeto, então a gente passa para a próxima pauta, eu não quero ouvir falar nesse assunto. E eles continuaram, não, mas a gente quer voltar a falar no assunto. Eu falei, eu não quero falar do assunto. Ele falou, não, mas a gente quer mostrar o assunto. Eu falei, então tá bom, então vocês fazem lá uma apresentação direitinho na CET, eu vou lá e vocês... Quando eu cheguei lá na CET, para encurtar, fizeram toda uma apresentação, estudos, relatórios, e a gente foi para o pátio e tinha uma faixa azul colocada e carros colocados e as motos ali fazendo. Então, eles fizeram uma apresentação tanto do ponto de vista material, de documentos, de estudos, mas também na prática. E aí eu me convenci de que eles estavam convictos daquilo. Eu falei, então vamos fazer. Porque a gente, quando acontece alguma coisa que dá errado, né, ninguém vai lembrar do presidente da CET, ninguém vai lembrar do... Vai o prefeito, né, que é o papo. Mas eu vi que eles estavam muito confiantes no processo. E aí a gente fez o pedido para a Senatran, conseguimos, e tem sido um sucesso. Vocês não têm a ideia do quanto é prazeroso a gente escutar aqui falar que no mesmo trecho que
Hoje tem a faixa azul na 23 e na Bandeirantes, que tinha um número de óbitos muito alto, e a gente está com um número de óbitos zero. Quando eu converso com o pessoal do SAMU, e a gente está fazendo um esforço muito grande para melhorar a questão de segurança. Nós temos hoje 6,5 pessoas por 100 mil habitantes que morrem no trânsito da cidade de São Paulo. O índice é alto. A gente gostaria de chegar em 4,5 por 100 mil habitantes. Quer dizer, gostaria de zero, né? Mas toma cuidado com o que fala. Gostaria que fosse zero, mas buscar que diminuísse e pudesse termos 4,5 pessoas por 100 mil habitantes como redução. É bem difícil, a cidade é muito complexa, são 9 milhões de veículos que circulam em São Paulo, 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200 mil motos. É um esforço enorme para a gente incentivar o transporte coletivo. A gente não está com a tarifa congelada há 3 anos, não é por ser bonzinha, é por uma questão de política pública, de buscar incentivar o uso do transporte coletivo. E quando a gente vê que não teve nenhum óbito, que você escuta do pessoal lá do SAMU, de que eles viam antes, assim, pedido de chamado para essas regiões de moto, e ver a situação, óbitos, né, traumas graves, ou quando você vai no nosso centro de reabilitação e que você vê uma quantidade enorme de pessoas que são motociclistas e que se acidentaram, e muitos estão numa situação muito difícil para se recuperar, fora aqueles que nós perdemos, e aí você vê que o número de óbitos é zero, e quando tem os acidentes, ainda os acidentes ele tem menos gravidade do que tinha, é que nos faz perseguir essa questão de ampliação da nossa faixa azul. E, para isso, ter aqui do nosso ministro Renan Filho, de toda a equipe dele, do Adroaldo, essa sensibilidade da gente poder juntos, conjuntamente, porque isso não está previsto no Código Nacional de Trânsito, né? A gente perseguir junto esse objetivo de diminuir o número de óbitos de acidentes, é isso que nos faz melhorar. Se eu pudesse, eu teria a faixa azul na cidade inteira, né? Porque eu realmente estou muito convencido de que é um produto importante, de que é uma política pública importante, e a escuta do pessoal que usa. Eu fiquei muito feliz de ver aqui o presidente do sindicato, as associações dos motociclistas, porque tudo isso é para eles. Atrás de cada um desses rapazes aí tem um filho, tem uma mãe, tem uma mulher, tem uma família, né? E o que a gente puder fazer para que eles, no exercício da sua atividade profissional, possam ter segurança, é o que a gente vai buscar fazer. Pescarini, você também se identifica, por favor? Fábio Pescarini, da Folha de São Paulo. Eu queria fazer perguntas ao prefeito e ao secretário Adroaldo. Ao prefeito, eu queria saber, desses 71 quilômetros, quantos podem ser entregues até esse ano? E eu fiquei uma dúvida sobre a Prestes Maia. Ela começa amanhã, é isso, se o tempo deixar? Quanto tempo de obra da Prestes Maia para ela ficar pronta? E uma segunda pergunta para o prefeito falou 2 vezes sobre congelamento de tarifa aqui hoje. Falou também que recebe pouca ajuda para isso, subsídio de 5 bilhões no ano passado. Vai dar para manter a tarifa congelada ano que vem de novo, prefeito, que é um ano eleitoral? E para o secretário Adroaldo, como ficou mostrado aqui, nunca se vendeu tanta motocicleta quanto se vende hoje, por uma mudança de característica no trânsito, por causa da pandemia, etc. Além de faixa azul, o que os municípios podem mais fazer para garantir a segurança de motociclistas? Obrigado. Deixa eu falar aqui da tarifa, aí você já responde. E já é o tempo de você ligar, ver se a tinta está pronta, porque não vai chover, e ver se você pode responder que começa hoje. É o tempo de você... O tempo de você ligar. A ideia é fazer o quanto antes. Mas, Fábio, a questão da tarifa, eu não sei te dizer ainda, nesse momento, se a gente vai conseguir manter ela no mesmo patamar dos 4,40, até porque eu dependo também do metrô e da CPTM por conta da integração do bilhete, né? A ideia é, porque nós tínhamos em 2019 9 milhões de passageiros por dia. Hoje a gente tem 7 milhões de passageiros. Nós perdemos muitos passageiros para o transporte coletivo, evidentemente, por conta de ampliação de rede de metrô, CPTM, a questão da mudança do pós-pandemia, quantidade de utilização do carro individual, transporte individual, mas a gente continua perseguindo essa questão de incentivar o transporte coletivo, até pela questão do trânsito, questão do meio ambiente,
62% da emissão de dióxido de carbono na cidade de São Paulo é emitido pelos veículos que circulam na cidade, metade disso aí é proveniente dos veículos de transporte a diesel. Então, a gente tem uma tarefa importante de fazer com que a gente tenha menos veículos, né? Tanto é que tem esse programa bem importante da eletrificação dos ônibus, né? É o que tem hoje no mercado, pode ser amanhã o hidrogênio, mas hoje a eletrificação. Vamos correr e tentar perseguir a marca de colocar 600 ônibus esse ano elétrico e mais 1.400 ano que vem no mínimo, para a gente poder ir melhorando a nossa qualidade do ar e melhorar a qualidade do transporte coletivo e também a melhora do equipamento para os motoristas, né? Porque é importante questão sonora, de tranco, de comodidade, ter um ônibus melhor preparado para os motoristas também é importante. Agora, eu não saberia te dizer agora, nesse momento, se a gente vai manter. O que eu gostaria de manter, vai depender de contas. A gente deve chegar esse ano a entre 5,7 e 5,8 bilhões de subsídio, né, mas uma ação pensada, estruturada, com objetivo com relação a fazer uso do recurso público para manter essa questão da tarifa congelada e, nesse contexto, né, da gente poder ter a melhora da economia, o giro da economia está dando certo, a gente está crescendo bastante na economia, mas também dessa questão ambiental, de sustentabilidade e de mobilidade da cidade. Secretário. Falando sobre o trecho aí que a gente está trabalhando aí forte essa semana, a gente estava aguardando essa autorização por parte do Senatran para poder flagrar aí esse trecho da Prestes Maia Tiradentes. Tá? A previsão nossa é de implantar mesmo essa noite, porque a questão nossa principal é a parte de segurança, tá? E a pintura da faixa azul é o determinante da segurança nesse trecho, tá? Tudo que era possível ser adiantado nesse período, nós adiantamos durante essa semana, tá? E só estamos esperando só a confirmação do tempo, pelo que eu vi agora, o prefeito me deu um toque, né? Foi bom, prefeito? O tempo parece que vai estar firme essa noite, acho que a gente vai ter sucesso aí nessa deflagração amanhã, tá bom? O secretário vai só complementar. Posso complementar aqui? Claro. Em relação, você perguntou também em relação ao cronograma para conclusão dos 71 quilômetros, não é isso? Então, a nossa ideia, o nosso cronograma é que até janeiro a gente consiga concluir todo o trecho, ok? Fábio, a pergunta que você fez foi sobre o que os municípios, né, podem. Só lembrando, a Secretaria Nacional de Trânsito coordena o PENATRANS, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Feridos Graves. Nós estamos em processo de revisão do PENATRANS. O PENATRANS é um grande plano que, nesse processo de revisão, está sendo otimizado com as melhores práticas do mundo. E essas práticas, elas são várias, né? Porque assim, o que é que a gente identifica do perfil do município brasileiro que mais mata no trânsito em números relativos, né? O prefeito mencionou o índice relativo de São Paulo, comparado com o índice brasileiro, é um índice baixo, prefeito, porque as cidades médias, elas têm índices muito acima da cidade de São Paulo, apesar de que a cidade de São Paulo tem um nível de mortes em números absolutos muito grande, e, claro, isso impacta na meta global do Brasil. Então, o PENATRANS ele tem a receita. A Senatran, inclusive, ajuda os municípios com consultoria e os manuais que a gente está construindo, destaco 2. O Manual de Medidas Moderadoras de Tráfego, que tem a intenção de permitir aos prefeitos, aos municípios que adaptem a infraestrutura para reduzir a velocidade, isso é muito importante, a redução da velocidade, a gestão da velocidade de uma forma mais segura, e o Manual de Ruas Completas, que adapta também a infraestrutura para os usuários mais vulneráveis, como eu falei aqui, pedestres, ciclistas e motociclistas, né, que são os que mais, infelizmente, mais morrem no trânsito. Então é isso, são essas práticas que o mundo já conhece, né, as melhores práticas do mundo, e também a revisão do PENATRANS vai permitir com que novidades e inovações como essa, a faixa azul,
possam integrar o plano e ensinar, né, a gente, com o conhecimento acumulado das experiências das cidades, ensinar as demais cidades a também reduzir mortes, para a gente voltar a reduzir o número de mortes no trânsito. Você sabe que a gente vinha reduzindo até 2018, e a partir de 2019 voltamos a subir incrivelmente, inclusive na época da pandemia. A gente teve um aumento no número de mortes no Brasil. Então, eu acho que é isso. Não sei se está satisfeito. Obrigado. Nós temos perguntas de mais 2 jornalistas aqui na frente do Diário dos Trilhos e depois do Estadão. Por favor, também só se identifica. Boa tarde a todos. Meu nome é William Moreira, sou do Diário dos Trilhos. São 2 perguntas básicas. A primeira é que, relativo ao que foi apresentado das faixas em estudo a ser implementado, notei a ausência de 3 vias principais, seriam elas a Radial Leste, as marginais e meio que uma ligação utilizada pelos motociclistas, que é para sair da Avenida do Estado e chegar até a região da Paulista, que seria Senador Queiroz, Ipiranga, Consolação. Queria saber se existe a possibilidade de atender essa demanda e contemplar essas vias no futuro. E sobre a outra pergunta, foi a explicação do secretário Celso, no slide ter uma imagem da faixa de motociclistas centralizada, quando os ônibus circulam pela esquerda. Sabendo que, geralmente, nessas vias onde o corredor é no lado esquerdo, como, por exemplo, a 9 de julho, os motociclistas tendem a fazer conversões sempre à direita para sair dessa via. Não seria mais interessante essa faixa ser localizada uma faixa antes da última da direita, no caso? Obrigado. Quanto às vias, a radial, a marginal e a Senador Queiroz, tá? Atualmente elas não têm condição física para a gente poder implantar o projeto Faixa Azul, tá? Porque o projeto Faixa Azul, basicamente, ele faz o acalmamento do tráfego e para se ter um tráfego mais, uma convivência mais harmônica entre o motociclista e o automóvel, tá? E a gente, nesse trabalho todo, a gente não perde nenhuma faixa de rolamento, tá? O sistema viário é adaptado, rebalizado às vias, tá? Para a gente não ter essa perda. E nesta etapa, a gente fez uma avaliação em todo o sistema viário principal da cidade, todas as vias que têm um grande fluxo de motocicletas, tá? E, nesse caso, neste momento, as marginais, a radial e a Senador Queiroz não se encaixam nesse padrão que a gente estabeleceu para fazer esse pacote inicial, para a gente ter um parâmetro, igual citou o ministro, para a gente ter um parâmetro efetivo, para ter uma avaliação em que possibilite a gente utilizar isso para outras cidades. Tá bom? Eu tinha mais um assunto? Desculpa. Tá. Nós temos um estudo muito grande, tá, quanto ao posicionamento do corredor de motocicletas. Tá? Inicialmente, os 2 primeiros que a gente implantou, tanto da Bandeirantes quanto da 23 de Maio, estão nos que a gente chama de entre a faixa 1 e 2, tentando manter uma distância, principalmente dos veículos pesados, que são os ônibus e os caminhões, porque o conflito entre o motociclista e esses veículos mais pesados, sempre o acidente é mais grave, vamos falar assim, e muitas vezes fatal. Tá? Todo esse posicionamento que a gente fez é para acomodar ou adaptar toda a realidade da cidade de São Paulo por onde andam os motociclistas. Se vocês avaliarem essa condição em vias que tem o corredor à esquerda, o motociclista sempre está posicionado entre a faixa veicular, até por segurança, porque o próprio motociclista sabe o risco que tem. Tá? Então, tem uma avaliação técnica, todo um estudo técnico, para a gente acomodar os motociclistas nesse trecho, que é o mais seguro para a gente ter toda essa movimentação. Tá bom? Ok. Agora, o Estadão, a última pergunta. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Sou Ítalo do Estadão. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Uma primeira complementando a do colega, que no começo do ano o prefeito chegou a dizer que a prefeitura tinha encomendado um estudo para a implementação da faixa azul nas marginais Pinheiros e Tietê. Eu queria entender, só para confirmar, se esse estudo ele foi concluído e se ele chegou à conclusão de que não é possível implementar nessas marginais ou se elas ainda estão no radar. E o segundo ponto é que na assinatura da autorização foi informado que essa autorização tem o período de 1 ano. Eu queria entender como que se dá essa renovação, se ela pode ser cancelada caso o projeto não dê certo em alguma dessas vias, seria essa parte mais técnica mesmo. Obrigado.
O Ítalo, da faixa exclusiva de moto na Marginal, não saberia te dizer agora. Está com o Estado, porque a margem do rio, que seria na margem do rio, depende do Estado, né? Então, a fase que está agora, está com eles. Tá. Você sabe com quem que está lá? Deve estar com a Salve, não? Com a Natália? Então, a gente pegou e encaminhou para eles. Então, tá. Viu, Ítalo? Ricardo Teixeira está me informando aqui de que o estudo, nosso pré-estudo, foi enviado para o Estado, está com a secretária Natália, porque aquela margem pertence ao Estado, então depende, né, de análise e aprovação deles. Aí o outro é com o Adroaldo e com o Renan. Um ano é a previsão do que o Código nos autoriza, né, como sinalização experimental, e na nossa autorização, a gente exige que o município nos envie, no caso a CET, na verdade, nos envie trimestralmente um relatório com análise dos sinistros, com análise da velocidade real, a gente chama velocidade operacional, né, e com o fluxo de veículos, o VDM. Então, assim, analisando esses dados, é que a Secretaria vai verificar o sucesso ou, Deus nos livre, o fracasso do empreendimento. Se isso acontecer naturalmente, não haverá renovação, né? O processo é esse, basicamente. Todas as cidades que têm interesse, e algumas cidades inspiradas pelo modelo de São Paulo, já têm nos procurado, preparam um projeto, e essas exigências já estão, como eu falei antes, se tornando um padrão, e a ideia é que isso se comprovado, claro, se comprovado que deu certo, se intensifique pelo Brasil. Ok? Agradecendo aqui prefeito, ministro, autoridades, todos os presentes, jornalistas, nós encerramos a coletiva de imprensa de ampliação da faixa azul. Uma boa tarde. Obrigada. Eu segurei o teu lápis.